Que bom que você está aí conectado com a gente. E a gente vai voltar falando sobre esses transtornos emocionais, que às vezes é muito comum. E aí a gente parou exatamente sobre a questão do tratamento, né? Pois é. Mas antes da gente falar em tratamento, eu acho que a gente precisaria falar mais algumas coisas. Por exemplo, nós falamos da ansiedade, mas nós não falamos da tristeza. É verdade. E a tristeza faz parte da nossa vida. Embora seja triste, a gente tem que falar, não é? Às vezes é um sentimento, porque assim, eu acho muito comum, não sei se você aí de casa tem essa sensação, eu tô triste ou eu tô com uma angústia? Nossa, hoje eu acordei com uma tristeza. Angústia, tristeza é a mesma coisa. Existe essa diferença? São sintomas diferentes, tratamento diferente? Como é tudo isso, doutora Helena? Então, angústia não é necessariamente um sintoma, é um sentimento da vida. É natural, é humano. Faz parte. Quando isto fica muito forte e que me impede de viver, me impede de fazer as coisas, aí é doença. Então, é a quantidade, é a intensidade. Então, como falávamos, um pouco de ansiedade, um pouco de medo. Um pouco de medo é saudável, porque me impede de fazer um monte de coisas. Eu tenho que tomar cuidado, porque tem coisas muito perigosas. Então, um pouco de medo é sobrevivência, é defesa. Quando ultrapassa aquele ponto, aí é doença, aí necessita de um tratamento. Agora, as tristezas. Tristeza é a mesma coisa que rir, só que elas são opostas. Mas faz parte da vida do mesmo jeito. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica contente. Quando a gente perde algo, a gente fica triste. É natural, é humano. Agora, a gente tem o hábito de só querer o bonito, de só querer a alegria, de só querer ganhar, mas a gente não quer pagar. Então, ganhar é gostoso, mas a gente tem que pagar para ter. Isso quer dizer que a gente tem que fazer um esforço, a gente tem que lutar. Então, tudo que a gente consegue na vida dependeu de um esforço. Aí a gente ganhou. Então, tem um trabalho e um ganho. Mas, muitas vezes você tem um trabalho e quando você vai ganhar, você não ganha, você perdeu. Você perde. Ou alguém morre, ou você termina um relacionamento amoroso, ou você briga com um amigo muito próximo. Você fica triste. E tem um processo, um período de luto. Então, luto é o sentimento, aquele período que eu vivo triste pela perda. É aquele período que eu fico triste com saudade. É importante até a gente destacar essa questão, agora finados, é muito frequente nessa época a gente ter esse sentimento, né? Essa tristeza, na semana você fica pensando exatamente nos teus entes queridos, nas pessoas que já foram, e aí você se envolve por essa tristeza, muitas vezes também uma angústia, mas isso é passageiro. Quer dizer, então assim, isso é normal desde que não tenha um estágio muito frequente, não, desde que você não deixe de fazer as coisas por isso. Então vamos dizer agora, vamos colocar um exemplo prático de finados, né? Essa semana finados, e aí você ter essa sensação é normal até que ponto? Eu gostaria que a senhora desse esse exemplo. Então, quando eu estou de luto, então uma tristeza do luto, eu continuo com todas as minhas funções normais. Por exemplo, o meu pensamento continua pensando, o meu raciocínio continua raciocinando, eu continuo vendo a qualidade das pessoas, a beleza das pessoas e das coisas, eu continuo vendo e continuo me emocionando. Um pouco menos, porque eu estou entristecida, mas eu consigo me emocionar. Quando eu estou deprimida, nada me tira daquele humor negativo, daquele humor que é um semblante, né, fechado. Então, os pensamentos são negativos, pessimistas, pensamentos de ruína. Então, eu não vejo nada de bom em nada, nem em mim, e nem em nada. Então, aquela avó
que adora os netinhos chegam, é a maior festa. Quando ela está deprimida, os netinhos chegam e não tem festa. Às vezes até incomodam, porque ela não aguenta estar em contato. Quer dizer, a pessoa que está no estágio, agora a gente falando de depressão, ela não consegue ver alegria em nada. Então, quando ela não vê alegria em nada, mesmo numa situação que realmente ela poderia ter esse sentimento, a gente já entra, então, na depressão? Sim. Então, a depressão, o humor vai para o polo negativo, então tudo fica cinzento, tudo fica amargo, pesado, difícil, eu não quero nada, ou eu não consigo dormir, ou eu quero dormir demais, porque dormindo eu estou fugindo da vida, né? Eu não estou fugindo, eu estou me defendendo um pouco daquele sentimento, que é um sofrimento muito grande. Eu não quero ver, não quero escutar, não quero participar. Eu não aguento ver, eu não aguento participar. Eu não consigo olhar para aquela beleza e sentir a beleza. Eu não consigo. E é um sofrimento muito grande para o paciente. Ele sofre, porque assim, as pessoas que estão à sua volta sofrem por ver a pessoa agindo assim, se sentindo assim, e sofre também pelo sentimento, pelo sofrimento dela. Ela também sofre? Ela sofre muito mais. É. Porque ela não queria estar daquele jeito. E assim, ela tinha uma alegria, ela tinha uma vontade, ela tinha interesse nas coisas, de repente ela não tem mais. Ela quer ficar quieta no canto dela, ela não quer que ninguém chegue perto. Tanto faz como tanto fez. Não. Esse tanto faz como tanto fez que é ruim, né? Não é tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez é indiferença. Nem isso se sente. Não, é um desprazer, é uma dor, é um incômodo. Você chegar e falar comigo dá muito trabalho, porque eu não aguento, eu não quero pensar no que você está falando. Eu estou aqui voltada para o meu mundo horrível. Nossa, é muito triste, eu me gente. sinto uma porcaria. É muito na moda a história da autoestima e tal. Você está alto astral, o deprimido, a autoestima dele é baixíssima, quase não tem. Ele se sente um porcaria, tudo que ele fez é porcaria, e ainda se sente culpado por ser porcaria. É muito sofrido isso, é muito sofrido. E aí a família sofre, fica muito impotente porque não tem nada que ela possa fazer para o paciente, vai falar com ele. Não tem resposta, não tem eco, não dá para trocar. Aí a família fica impotente e desesperada. Às vezes a família fala, se esforça, você não tem força de vontade. Se anima, isso sai piora, dessa cama. Piora o paciente, porque ele não queria estar daquele jeito. Ele já se sente culpado por estar daquele jeito. Quando alguém fala, você não se esforça? Vamos levantar dessa cama? Aí ele se sente pior ainda. E se sente mais culpado ainda. O que a família pode e deve fazer... Isso é importante, gente. O que fazer? Deve levar para o médico. É doença. Levar o quanto antes. Porque a depressão... vai passando do tempo, ela vai se agravando. Ela toma conta mesmo da pessoa, né? Essa que é a verdade. Então, quer dizer, nesse aspecto, doutora Helena, não dá para protelar e nem passar a decisão para a pessoa. Porque ela não está apta a decidir isso. Ela não vai ter iniciativa, impulso de buscar ajuda de um profissional. Exatamente. E nem ajuda de ninguém, porque ela não se sente... Acho que, na realidade, ela nem acha que ela precisa dessa ajuda, né? Porque não existe essa indiferença. Ela está ali... Ela, de uma certa forma, não consegue muito saber o que está acontecendo com ela. Ela só sabe que ela não aguenta mais nada, não quer, tem muita vontade de chorar, às vezes chora muito. Né? É muito comum mesmo, quando a pessoa está com depressão, chorar muito. Às vezes não consegue comer, às vezes come muito. Mas quando está muito deprimido mesmo, normalmente não come muito. Perde apetite. É mais quando tem uma depressão ansiosa, não tão... Quando está muito deprimido, não aguenta comer. Eu tive uma paciente que, quando eu a vi pela primeira vez, ela estava assim. Gente, olha isso. Ela não levantava a cabeça. Eu tive um paciente também que tinha transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC,
era um adolescente, um menino especialíssimo. Ele também, no começo do tratamento, ele ficava assim. Ele não levantava a cabeça. Tamanho o sofrimento, a depressão, a angústia, a culpa. E assim, então, na depressão ele já sente culpa. O transtorno afetivo, o transtorno obsessivo-compulsivo tem um aspecto de angústia muito grande e um sintoma de culpa também muito grande. Porque, por exemplo, o paciente com TOC, ele tem uns pensamentos que ficam o tempo todo dando ordens para ele. Por exemplo, você tem que bater a mão aqui. Então, ele tem que ficar batendo a mão aqui. Impulsionando para fazer aquilo. Se você não bater a mão aqui, sua mãe vai morrer. Então, ele tem que ficar batendo a mão aqui, porque senão a mãe dele vai morrer. E daí ele fica ainda culpado, porque ele tem, de uma certa forma, a decisão da mãe dele morrer, não é? Então, ele tem que ficar batendo. E daí tem outros pensamentos, né, que são pensamentos assim, intrusivos, né? São pensamentos mesmo. Ele sabe que são pensamentos, que são absurdos, mas eles ficam num contínuo. Pulsionando. Agora, qual a diferença? Isso é o pensamento obsessivo. Então, qual a diferença o TOC, que aí é considerado, sim, um tratamento, um sintoma. É uma doença. Uma doença grave. É uma doença, o TOC, ou a mania. Porque, vamos dizer, antes, agora eu melhorei, mas eu tinha o hábito de voltar na porta e ver se a porta estava fechada, antes de dormir. Eu estava deitada, eu voltava. Aí você fala, isso é mania. Meu marido fala que eu tenho TOC. Eu falo, mas isso é TOC ou é mania? Então, veja, você faz isso quantas vezes à noite? Uma vez? Não, se eu vou lá e confirmo que está fechada, acabou, resolvido o problema, estou feliz da vida. Se você tivesse TOC, você iria mais umas 10 vezes. Olha, gente, então quer dizer, essa é a diferença. Você está na frequência de fazer aquilo toda hora. Porque ele não acredita, ele acha que não foi. Ele daí volta. Ou então, ele acha que está com a mão suja. Ele lava a mão, continua suja, ele lava a mão, ele continua suja. Às vezes o paciente... ele machuca a pele, né? Porque de tanto lavar. Nunca vai estar bom. Sempre fica fazendo repetitivo. Então, você vai ter sempre, qualquer lugar que o paciente com TOC, que tem a preocupação de não ter fechado a porta, ele vai estar sempre preocupado, ele vai estar sempre conferindo. Isso gera um sofrimento também, eu já vi. Isso, as pessoas sofrem por fazer isso, elas querem relutar para não fazer isso. E aí é o que a senhora falou, inconscientemente, tem aquela coisa assim, se você não fizer, X coisa vai acontecer. E aí ela vai e começa a repetir, fazer. E ela tem que fazer. E você sofre muito também. É muito sofrimento, muito sofrimento. E existem os conteúdos, né, dos pensamentos. Uma coisa é o que ele é obrigado a fazer. Mas o porquê que ele é obrigado a fazer, que são também muito dolorosos, né? Tem muito conteúdo sexual. Então, é muito difícil. E, geralmente, os pacientes têm vergonha. Essa é uma questão muito importante. Então, o paciente deprimido, que ele acha que ele é um vagabundo, que ele nunca mais fazer nada. Ele tem vergonha. Aí a gente já fala de autoestima. Quer dizer, interfere também a autoestima. A autoestima é muito mais light do que isto. Isso é uma coisa muito mais grave. Ele acredita que ele não... Nessa hora é uma coisa muito mais grave. Ele acha que ele é uma porcaria mesmo. Ele não tem nenhuma qualidade, ele só tem defeito. Ele está ali acabando com a vida da família, porque ele não faz nada que preste. Então, eu me perdi um pouco. Não, quando ele está nesse aspecto, qual é a doença do TOC? Existe também o fato de se tratar a depressão ou são coisas separadas? Então, quando a pessoa tem o transtorno compulsivo, que é o TOC, ela também tem a depressão, ela também tem a angústia? Sim, tem muita angústia. É um sintoma. Angústia é um sintoma. A depressão tem vários sintomas. Então, tem o humor deprimido, tem a inibição das atividades. Então, o deprimido ele fica lento, tudo é devagar. Então, assim, tem os sintomas e tem a doença, depressão.
Aí o TOC é uma outra doença, é uma outra síndrome. Transtorno obsessivo-compulsivo. Então, ele tem os pensamentos obsessivos e os atos compulsivos. Então, tem os pensamentos que dão ordem para fazer algo, aí ele tem o ato compulsivo que ele é obrigado a fazer. Tá? Tem angústia, é um sintoma que está em quase todos os transtornos psiquiátricos. Você fica angustiada porque você tem que ficar dando pulinho. Você não pode passar naquela calçada. Quando você vai entrar no lugar, você tem que entrar com o pé esquerdo sempre. Então, assim, e tem outras coisas. Né? Então, é uma coisa que você não esquece jamais. Não esquece, porque é o tempo inteiro, marca, lógico. Né? Então, o que sempre trata os transtornos de humor, quando é para o lado da depressão, para o lado negativo, então a ansiedade, a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, são antidepressivos. Então, os medicamentos que tratam são antidepressivos. Inclusive, está chegando para a gente, o pessoal está me passando mensagem no nosso portal pedindo para falar exatamente dessa parte de tratamento. As pessoas estão angustiadas querendo saber sobre o tratamento, vamos dizer assim. A gente precisa também destacar isso, né, doutora Helena? Tá. Então, mas antes do tratamento, só mais uma coisa. Junto com a depressão, tem um lado oposto da depressão, que é a mania, que é a euforia. Então, existem vários tipos de depressão. Tem uma depressão que é mais inibida, que o paciente fica mais reservado e muito lentificado. Tem uma depressão ansiosa, que o paciente aí tem mais ansiedade, está deprimidíssimo, está aflito, agoniado. E tem uma depressão que pode oscilar um pouco com euforia. Aí isto seria o transtorno afetivo bipolar. E isso é uma coisa muito importante, por isso que o psiquiatra é importante para fazer os diagnósticos, porque às vezes é muito difícil você fazer o diagnóstico de uma depressão que é bipolar. Porque se você não fizer esse diagnóstico e for tratar um paciente que tem uma depressão, que faz parte de um transtorno bipolar, e der antidepressivo e não der estabilizador do humor, você prejudica o paciente. Ele não vai melhorar, ele vai piorar. Ao invés de tratar, você está entrando num outro processo que vai exatamente o quê? Trazer um problema. Agravando o problema mais. Dele. Então, e como é que consegue diagnosticar assim? Então, diagnóstico em psiquiatria é anamnese, é conversar com o paciente, conversar com a família. Às vezes você faz diagnóstico numa primeira consulta, mas não é o comum. O comum demora-se muito tempo. Às vezes você faz hipótese de uma síndrome depressiva. Mas qual é a depressão? Aí, com o passar do tempo, você vê, não, mas ele tem pensamentos obsessivos, ele tem atos compulsivos, ou então a ansiedade é muito grande, a irritabilidade é muito grande. Não, mas ele tem períodos que ele fica eufórico. E daí oscilando isso. Então, às vezes, demora muito tempo para você fazer diagnóstico de um quadro psiquiátrico. E você só vai ter sucesso no tratamento, e o paciente também, quando você fizer o diagnóstico correto e a conduta terapêutica correta. Senão, o paciente vai continuar doente. Claro. Né? E nesse processo, muitas vezes, lógico que depende de cada caso vai ter o seu diagnóstico, mas entra-se com medicamento ou existe terapias aí que você possa fazer um trabalho também natural? Então, quando tem uma alteração biológica, alteração bioquímica, necessita de um medicamento. É que nem eu com os meus óculos. Sem óculos, eu consigo conversar, mas eu não vou ler. Então, eu preciso dos óculos. Não tem terapia nenhuma que vá me ajudar a enxergar. Tem cirurgia. No meu caso, não tem. Então, não adianta, eu tenho que usar óculos. Então, a pressão alta. Ele pode fazer caminhada, pode fazer dieta, ele pode emagrecer, mas ele vai tomar antipertensivo. Se ele não tomar, a pressão não vai baixar. Diabetes é a mesma coisa. Se não tomar o medicamento, a diabetes dele vai piorar cada vez mais. Então, o que é bioquímico, o que é biológico, precisa de algo bioquímico para tratar. É necessário. E, paralelamente,
tem as psicoterapias, que hoje está se indicando muito para os transtornos psíquicos a terapia comportamental cognitiva, que ajuda, tem muitos trabalhos realizados e dizem que ajudam muito a diminuir os sintomas, parecido com a medicação. Não é a minha linha, a minha linha é a psicanálise, né? Que a psicanálise eu recomendo para qualquer ser humano, porque a psicanálise, aí que é a ideia da nossa conversa, é do olhar para si, né? Do se conhecer. Entender o que você está sentindo, os teus sentimentos, né? Saber o que você está sentindo, aceitar, aprender com eles, porque o que a gente sente é... Eu vi essa parede azul. É bonito, eu adoro azul, bonita. É uma emoção quando eu olho para uma coisa bonita. Então, eu tenho que saber que eu acho o azul bonito. É importante eu saber que eu acho o azul bonito. E que o amarelo eu posso achar feio. Eu vejo amarelo, ai, não gosto. Já se incomoda. Mas, então, eu preciso saber quem eu sou, do que eu gosto, para que eu presto. Reflexivo isso, né, gente? Quais as minhas habilidades? Que tipo de coisas que eu tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade de conversar com meu marido sobre determinadas coisas, por quê? E com os meus filhos, eu tenho dificuldade de colocar limite no meu filho em relação a determinada coisa, por quê? Né? Então, você se conhecer faz uma diferença enorme, porque quando você se conhece, você tem condição de ir atrás do que você quer, ir atrás do que tem a ver com você, e não ir vivendo o que vai acontecer. Isso, né, como é que é dançar conforme o samba? Exatamente. Não é? Eu posso escolher a música que eu quero. Eu posso você dá o ritmo para a sua vida, né? Eu posso compor a minha música, entendeu? Então, a psicanálise independe de você estar doente ou não. A psicanálise é para você se conhecer. Agora, quando você está doente, a psicanálise vai te ajudar. Vai te tratar. Né? Então, ela vai te ajudar a entender o que se passa com você, e provavelmente a sua ansiedade vai diminuir, você vai se sentir melhor com você. Você vai saber os seus limites, você vai saber os defeitos e as qualidades. Porque, né, todos nós temos tudo isso. Sim, claro. Mas daí você pode desenvolver as suas qualidades. Agora, doutora Helena, num caso desse que a senhora citou, síndrome do pânico, fobia, a pessoa de repente não conseguir se sociabilizar, ter essas sensações, até mesmo a depressão, ela começa a fazer um tratamento com um profissional. Quanto tempo para ter uma melhora? Eu sei que é precoce perguntar isso, depende muito de cada caso, mas... Não, a pergunta é ótima. É ótima porque, às vezes... O tratamento é de 1 ano, às vezes o tratamento é a vida toda. Por quê? Existem transtornos, é que nem o meu problema visual. Apesar dos óculos foi se agravando, mas eu enxergo. Eu leio, faço o que eu bem pinto, faço o diabo com os meus óculos. O tratamento psiquiátrico é muito parecido. Porque se o meu problema tiver uma intensidade, uma gravidade que requeira o tratamento a vida inteira, eu vou ter que fazer o tratamento a vida inteira. Mas não há nada de mal nisso, além de ter que tomar um medicamento e fazer terapia, ou se bem que eu acho que a psicanálise todo mundo vai fazer, mas verdade. Então, mas às vezes durante 3, 4 anos eu posso melhorar, porque isso é muito variável e depende do transtorno da gravidade. Eu não tinha terminado de falar da depressão com a tristeza. Então, é importante a gente saber quando é tristeza, quando é depressão, porque a tristeza a gente tem que aguentar. A gente tem que se permitir ser triste. Se a gente não se permitir ser triste, quando a gente está triste, a gente não vai conseguir ser alegre quando tem alegria. A gente tem que aguentar porque ela vai passar. Não, a gente tem que aguentar porque é da vida. Se você perde uma coisa, você fica triste, você não vai rir. Então, mas ela passa, vem a tristeza, a gente tropeçou, daqui a pouco vem a alegria, tem a vitória. E assim vai. A tristeza vai embora. O luto vai passando. Exatamente. Né? Você vai ficando com a saudade. Né?
Que acho que é uma reflexão de morte, né? Muita gente pergunta, o que é a morte para você? Eu falo, morte para mim é saudade, né? Então, quando a gente fala da tristeza e você começa a administrar essa tristeza, esses teus sentimentos e coloca isso de uma forma, guarda ali, armazena, mas bem resolvida, você vai amenizando isso. Faz parte, a gente está aqui, né? Quem não está aí do outro lado e de repente pode estar vendo essa entrevista e falando assim, puxa, eu estou num momento triste. Mas é natural, daqui a pouco ela pode estar feliz. Não é nem amanhã, daqui a pouco, não é verdade? É assim, só tem tristeza, só tem saudade, quem viveu coisas. Né? Eu acho que a saudade é um sentimento bom, gostoso, é bonito, porque você tem saudade do que foi bom. É verdade, Né? Os registros ficaram. Quem né? não viveu coisas boas não tem saudade. Agora, então voltando a falar dos tratamentos. Antes da gente voltar a falar de tratamento, eu vou fazer um intervalo rapidinho, eu volto em 1 minuto, fica comigo aqui no Mulher de AZ que a gente vai voltar falando sobre tratamento no contexto de psicanálise e psiquiatria. Fica comigo, em 1 minuto eu volto.